Vitor, tudo bem? André Ranieri, Energia 97. Eu gostaria de perguntar, Vitor, sobre o William. Eu sei que você já foi perguntado outras vezes. O William, desde que ele retornou no Corinthians, se não falha a memória, ele tem um gol de pênalti e você ainda não era o treinador. E no último jogo até você comentou que o Roger e o Yuri não conseguem provavelmente jogar juntos porque eles têm que recompor, também ajudar no corredor. O William é esse jogador que a carreira inteira ele sempre ajudou muito na recomposição. Mas por que o William não é decisivo? Talvez no futebol brasileiro ele pudesse atuar de alguma outra forma, sem tanta obrigação defensiva. Você acha que isso pode ser a explicação para ele não estar sendo decisivo, marcando gols e etc.? Eu acho que o William tem tido uma série de um ou outro problema. Este problema no ombro é incapacitante, não é? É um problema que persiste, não é? A dor continua. Já tem menos dor do que o que tinha, mas é uma dor que o limita, não é? Uma dor que o limita e que o impede de determinado tipo de movimento, e eu acredito que afeta um bocadinho a performance dele. O William tem características, é um desequilibrador, é um jogador que pode desequilibrar um jogo a qualquer momento, é um jogador que não tem um registro de golos na carreira, um grande registro de golos, é muito mais um jogador de assistir, de criar para os outros, não é? De criar para os outros. Agora, eu acho que é um jogador também muito marcado em cima, um jogador que sofre muitas faltas, muitas pancadas, isso tem limitado estes pequenos problemas que se vão acumulando, tem limitado um bocadinho, né? Essencialmente, neste momento, quem vem de uma lesão prolongada, quem vem de uma paragem prolongada, é natural que agora, e não podendo treinar, como eu já disse, praticamente não treinamos, os jogos são os próprios jogos que lhe vão dar o ritmo que ele necessita, a ele e àqueles que estiveram de fora e estão a chegar agora e têm que ir adquirindo o ritmo no próprio jogo, porque em termos de treino, nós fazemos praticamente um treino entre jogos, que não permite que eles adquirem o ritmo que necessitam. Portanto, é o próprio jogo que os traz de novo à melhor condição deles. E com o William é o que está neste momento a acontecer. Vitor, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Eu gostaria que você avaliasse o quanto foi possível aí descansar e preservar boa parte do elenco na partida de hoje, para que, de certo modo, consiga aí manter o papel que foi aqui dentro de casa, né, para a próxima terça-feira contra o Flamengo fora. Hoje está muito ruído aqui dentro, eu não percebo porquê. Estamos a falar muito e eu estou desconcentrado. Vou responder. Fizemos alguma gestão, sentimos que de facto o último jogo, mesmo os jogadores que entraram hoje no jogo, não os senti ainda recuperados, claramente a dar-nos razão, a perceber que eles não estavam no seu melhor para hoje jogar com intensidade, num ritmo forte, como aconteceu hoje no jogo. Portanto, permitir-nos fazer alguma gestão, a pensar também no próximo jogo, porque é um jogo importantíssimo para nós. Boa noite, Vitor. Matheus Poggioli, do Bate-Fundo Esportivo. Primeiramente, parabéns pela vitória de hoje. Eu queria saber sobre a dupla de zaga, Vitor. Contra o Coritiba, você colocou o Balbuena e o Bruno Mendes. Depois foram o Gil e o Raul contra o Atlético Goianiense. E hoje, novamente, o Balbuena com o Bruno Mendes. Eu queria saber de você, se você pensa em repetir alguma das duplas para a partida de terça-feira ou mesclar elas. Vamos ter que encontrar a melhor dupla de acordo com as características do adversário. O Raul hoje está fora de jogo, não é? O Raul sentiu qualquer coisa, acho que não é nada de especial, mas sentiu qualquer coisa, portanto está fora, está entregue ao departamento médico. Nem veio para jogo, nem foi escalado hoje para o jogo. Depois tínhamos o Gil, que jogou o último jogo, que entrou também nesta gestão, porque hoje não estaria
passado 3 dias, mais a viagem, chegamos às 4 da manhã, viajamos durante a noite, deitamos, provavelmente adormeceram às 5 ou às 6 da manhã, portanto, a forma como recuperamos não foi, não permitia hoje jogar com esta intensidade e com este nível. Portanto, em relação à zaga, os dois, o Balbuena e o Bruno, jogaram muito bem. Para mim fizeram um jogo muito consistente, como a equipa, não é? Como no geral fizemos um jogo consistente, eles também fizeram um jogo muito consistente. E vamos encontrar sempre, vamos ter que ir encontrando a melhor dupla que esteja em condições, na nossa opinião, de dar resposta às características do adversário. Está bem? Vitor, Enzo Pedotti da Rádio Prorrogação, eu queria saber como é que você vai conseguir fazer a gestão que você está falando, porque por mais que a gente esteja falando muito do jogo contra o Flamengo, você ainda tem que entregar os jogos de Campeonato Brasileiro e buscar um resultado na Copa do Brasil. Como não perder mais jogadores, como manter o elenco o mais próximo possível de intacto e como ainda entregar resultados mediante essa situação. Obrigado. Se eu soubesse, tenho a resposta para isso tudo. Para manter sempre o nível, para nunca baixar o nível, para nunca ter lesões, eu não sei lá se eles se vão lesionar ou não faço ideia. Portanto, nós temos que ir jogando jogo a jogo. No final de cada jogo fazemos a avaliação de como estão, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista lesional, em termos de lesões, em termos de algum problema, e depois temos que escolher. Depois temos que escolher aqueles que achamos que podem jogar numa intensidade forte, nesta sequência de jogos de 3 em 3 dias com jogos importantes, né? Jogos, porque eu não vejo nenhum jogo que nos permita baixar. Aliás, aqui no Brasil isso não existe, porque quando baixamos um bocadinho a guarda, acabamos por perder. Isso tem acontecido com equipas, vamos fora e temos perdido alguns pontos que não devíamos, mas porque cada adversário coloca-nos dificuldades diferentes, portanto, vamos tentar gerir o melhor possível. Ok? Vitor, boa noite. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Queria que você falasse um pouquinho do Fausto, que a gente percebeu no segundo tempo que ele chegou um pouquinho mais à área, teve 2 chances boas de finalizações. Qual que foi o ajuste que você conversou com ele ali no intervalo que fez com que ele aparecesse um pouquinho mais? Eu acho que foi o próprio jogo que o Fausto, em termos de treino, fez um treino junto com os companheiros. Portanto, é outro jogador que está a chegar e que tem que ir se ligando com os outros no próprio jogo. Portanto, é natural que ele tenha, que o próprio jogo foi-lhe transmitindo aquela confiança que ele precisa para fazer aquilo que consegue fazer. Ele é um jogador que tem chegada na área, que pode chegar, que tem remate exterior, que tem qualidade para criar, portanto, e provavelmente isso foi ganhando um bocadinho com o decorrer do jogo. Portanto, não foi nada de especial que lhe tenha dito, só fiz um ou outro ajustamento tático, mas até mais defensivo do que ofensivo, e depois, porque estávamos a ter ali um ou outro problema para resolver, do ponto de vista tático, e depois em termos ofensivos, dar-lhe a confiança como lhe dei antes do jogo, e como dou aos outros, para no momento certo aparecer na chegada na área tentar a sorte. Ok? Vitor, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Até sobre o Fausto, taticamente ele apareceu mais por dentro, pelo lado direito. E aí eu quero perguntar sobre um outro jogador que voltou para o elenco agora, que é o Matheus Vital, que tem a característica de jogar mais pela esquerda, também por dentro e também finalizando. Se você tem alguma pretensão de utilizá-lo, se já tem alguma programação sobre ele. Obrigado. Nós com esta janela de mercado, temos que perceber como é que vai ficar o elenco definido, não é? Havemos ter
uma conversa com a direção do clube, com o presidente, com o Olé, com as pessoas, com o Roberto, para tentarmos definir qual o elenco que vamos poder contar. Neste momento é um bocadinho prematuro utilizar o Vital, sem saber se ele ficará ou se irá para fora. Portanto, eu também tenho avaliado um bocadinho, ainda estou um bocadinho numa fase a avaliar as qualidades tanto do Vital como do Ramiro, mas são jogadores que têm qualidade, não há dúvida nenhuma. Tem cada um à sua maneira. O Natel também, só que o Natel está magoado no joelho. Portanto, são bons jogadores e têm um espírito que eu gosto. Em termos de treino, estou satisfeito com eles, mas ainda não chegou à altura de tomar decisões. Ok? Vitor Pereira, boa noite. Sou o Ângelo, da Bate-Fundo Esportivo. Queria te fazer uma pergunta. Os 2 jogos contra o Boca Juniors, e principalmente o que culminou com a classificação às quartas, nós vimos a dramaticidade que foi. E você até comentou agora sobre a questão das lesões e a falta de treinamento. O Flamengo é um time infinitamente superior ao Boca Juniors. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. O Corinthians vai ter que jogar o máximo, a melhor partida do ano contra o Flamengo, até para evitar que essa partida não se torne a única, ou pelo menos menos difícil, até para que o Corinthians decida no Maracanã com um pouco mais de tranquilidade? Obrigado pela resposta. Assim, nós avaliamos as equipas. O Flamengo, não há dúvida nenhuma que é uma equipa com qualidade individual e coletiva. Agora, diminuir o Boca Juniors, eu acho que o Boca Juniors de facto caiu a partir do momento em que saíram da Libertadores, foram caindo um bocadinho, o último jogo que vi deles, até para ver o Fausto Vera, para observar o Fausto, vi que eles perderam dinâmica, confiança neles próprios, porque provavelmente pela saída da Libertadores. Agora nós não podemos dizer que jogar na Bombonera que é fácil, não é nada fácil, foi um jogo complicado. O Flamengo tem características completamente diferentes, distintas, e nós vamos ter que jogar, nós também estamos numa fase distinta, não é? Porque quando jogamos com o Boca estávamos muito limitados em termos de opções, em termos de soluções. Hoje, apesar das soluções estarem a chegar agora e não terem tido o tempo necessário, nem treino para os ligar e para estarmos no nosso melhor nível neste momento, portanto eles estão a adquirir ritmo nos próprios jogos. Eu acredito que o jogo não terá as mesmas características do jogo que nós fizemos lá portanto, o jogo aqui em casa, eu acho que nós fizemos um bom jogo, e para defrontar o Flamengo teremos que estar ao nosso melhor nível. Não vamos com a intenção de fazer um jogo especulativo, vamos tentar fazer o nosso jogo, tentar atacar com as nossas armas, com os nossos argumentos, e tentar defender bem também, sermos equilibrados e discutirmos a eliminatória.